né? Obrigado. Eu vou procurar me ater aqui ao tema, não é? Mas pensando numa perspectiva, vamos dizer, histórica, não é? A relação entre arte e utopia. Né? Como epígrafe, vamos dizer, do que eu examinarei, como abertura, eu destaco uma passagem, uma citação, que é uma citação do Bourriot, do Nicolas Bourriot, não é, recolhida da Estética Relacional. Não é? Mais à frente eu voltarei ao autor. Não é? Nessa passagem ele diz: as obras de arte não se dão mais por objetivo, não se dão mais por objetivo formar realidades imaginadas ou utópicas, mas constituem modos de existência ou modelos de ação no interior do real existente. Não importa qual seja a escala escolhida pelo artista, diz ele no texto, publicado originalmente na França, já traduzido no Brasil, né, publicado na França em 98. Né. Mas, antes de examinar essa passagem do Nicolas Bourriot para pensar a relação entre estética e política na dita contemporaneidade, né, eu pensarei a produção da arte contemporânea adotando, né, uma convenção da historiografia da arte, vamos dizer assim, dos anos 70 para cá. É claro que sabemos, né, que a questão, que o termo contemporâneo é muito problemático. Né, já vista, por exemplo, o ensaio muito produtivo, tem sido muito lido, né, do George Agamben, né, sobre o que é o contemporâneo. Né, mas não há tempo, quer dizer, como eu tenho aqui 40 minutos para tratar desse problema, quer dizer, não há tempo de examinar, né, essas questões importantes, mas semânticas dos termos. Então, eu vou adotar algumas convenções básicas, né, para poder avançar na argumentação. Né. Então, faço uma rápida perspectiva histórica, né, para pensar essa relação, quer dizer, entre arte e utopia. Não é? Seja na dita modernidade, entendida aqui também por convenção, como o período das vanguardas artísticas internacionais dos anos 10 aos anos 30. Não é? Quer dizer, eu parto, então, para pensar essa relação entre arte e revolução, arte e utopia, quer dizer, neste período. Né, eu faço uma rápida reconstituição histórica para ver o que mudou, né, e quais são as perspectivas, né, emancipatórias, se há perspectivas emancipatórias na arte a partir dos anos 70, na dita arte contemporânea. Né. Eu vou evitar o termo aqui arte pós-moderna, né, quer dizer, esse termo também é extremamente problemático, mas vou assumir, com vários outros autores, não é? Andreas Roysen, o próprio Jürgen Habermas, o Peter Birger, né? A noção de arte depois das vanguardas. Né? Então, qual é o poder de efetividade crítica, né, no período da arte, né, da dita arte contemporânea, né, depois da arte depois das vanguardas? Mas, nesse rápido painel histórico, lhes digo: a questão do ocaso do declínio das vanguardas é inseparável do tema do fim das utopias, pois a ideia de utopia orientou certa prática artística e produção teórica do século passado. Consideraremos as vanguardas artísticas aqui extensivamente, como o período que se estendeu, não é, dos anos 10, se quiser, não é, aos anos 60 e 70 do século XX. Né? Já nesse período tardo-moderno, né? Que, com o minimalismo, o conceitualismo, o hiperrealismo, né? A arte, a videoarte, né? Dessas décadas de 60 e 70, que é também uma convenção dizer que é o período, né, de esgotamento das vanguardas. Né? Também segundo a historiografia da arte. Nesse sentido, identificaremos o ciclo das vanguardas ao período da modernidade artística. Embora saibamos, evidentemente, que apenas alguns artistas bradaram a plenos pulmões e com pincéis em punho palavras de ordem, anunciando como haveria de ser não apenas a arte do futuro, senão o próprio futuro. Essa periodização, então, o pressuposto aqui, nesse período das vanguardas históricas ou das vanguardas heróicas, é um vínculo, vamos dizer, congenial, né, entre a arte e a ideia de revolução, entre a arte e a utopia. Não é? Essa periodização se justifica, haja vista que o objetivo, quer dizer, dessa minha comunicação aqui é tão somente estabelecer a relação entre o imaginário,
né, o tópico revolucionário da modernidade artística, né, que pode ser caracterizado, então, pela crença que os artistas de vanguarda depositaram nos poderes transformadores da arte, e o imaginário contemporâneo, né, ou pós-vanguardista do presente. Essa generalização, contudo, é só para recuperar um pouco né, a questão, né, para introduzir o problema. Essa generalização, contudo, não deve sacrificar a dialética interna à modernidade que se manifestou no caráter afirmativo de certas vanguardas e negativos em outra. De modo que se constituíram, ao longo do século XX, duas linhagens, ainda nos termos da historiografia. A primeira é a das vanguardas construtivas, positivas, afirmativas, compromissadas com o capitalismo industrial, como o futurismo e a escola da Bauhaus. Né? E eu peço que exiba agora algumas imagens, né, da Bauhaus, seja da Bauhaus, né, quer dizer, na Alemanha, né, na República de Weimar, né, seja o de Stil, né, ligado ao neoclassicismo holandês. Né? Então, eu estou denominando essas vanguardas de vanguardas construtivas, positivas, afirmativas, compromissadas com o capitalismo industrial. Né? Podemos ver, acho que o Ader já está, né, mostrando essas imagens, né, da Bauhaus, do Stil, do Mondrian e do Stil, do Van Doesburg. Né? Ou, no caso da Rússia, né, dependentes do desenvolvimento das forças produtivas que levariam o país, na fé dos construtivistas, né, numa espécie de salto tigrino da história, né, do czarismo ao socialismo. Quer dizer, essa seria uma linhagem, né, das vanguardas positivas que apostaram no poder de estandardização de protótipos formais criado por artistas e técnicos, né, visando a produzir objetos que fossem simultaneamente úteis e belos. Não é? É um projeto moderno de estetização da vida via o design. Não é? A segunda linhagem, quer dizer, é a das vanguardas líricas ou pulsionais, como no caso do sortilégio anarco-dadaísta, né, que desde o início do século, né, se quiser, a partir dos anos 10, né, após, né, a Primeira Guerra Mundial, né, faz a crítica desse compromisso com a racionalidade técnica ou instrumental das vanguardas positivas. Por isso que há uma dialética interna da modernidade. Mas, né, que embora essas vanguardas sejam de sinais contrários, né, elas compartilharam, todavia, o mesmo objetivo, é isso que me interessa aqui, porque é nisso que reside este caráter utópico revolucionário, né, de embaralhar a arte e vida, né, de estetização do real. É isto, né, isto que marcou este projeto moderno. Né. Claro que pressupunha uma dada concepção de temporalidade, que foi se alterando no curso, quer dizer, do século XX. Não é? A concepção de um tempo homogêneo, linear, cumulativo, não é? E vazio. Quer dizer, vazio por quê? Para ser ocupado, para ser colonizado. Essa concepção de um tempo unidirecional, de um tempo teleológico, não é? Sendo aí o telos, o fim, quer dizer, a utopia. Não é? Então, esses artistas de diferentes extração, não é? E veja, esse imaginário moderno é o legítimo herdeiro legatário, né, quer dizer, do romantismo. Né, esses artistas, né, das vanguardas positivas ou das vanguardas destrutivas, né, apostaram nos poderes transformadores da arte. Né, quer dizer, acreditavam que a arte tem uma importante e nobre função, né, a de atingir, né, as faculdades anímicas do sujeito, ou, como se diz mais modernamente, no 20, o corpo sensório-motor do homem comum, né, visando a transformá-lo. Quer dizer, a arte, né, educaria, nesse sentido, a sensibilidade, né, contribuindo para a construção do homem do futuro. Este é o imaginário, né, quer dizer, destas vanguardas. Ou seja, estas vanguardas de sinais contrários compartilharam, todavia, o mesmo objetivo de embaralhar a arte e vida, pela via do design, no primeiro caso, e no caso, né, das vanguardas líricas, pulsionais, oriundas do dandismo do fim do século XIX, como se verifica, quer dizer, no dadaísmo, mas também, né, em Marcel Duchamp, né, a ele assemelhado, não é um dada estrito sensu, né, mas a ideia de fazer da vida arte, de embaralhar arte e vida, né, no próprio cotidiano, no gesto. Daí se falar numa poética do gesto.
Não é? São duas vertentes, não é? Quer dizer, umas que apostam nas vanguardas, que apostam na racionalidade técnico-científica, quer dizer, instrumental, e outra que faz a crítica destas vanguardas. Mas ambas visam, não é? Por diferentes meios, o mesmo. Não é? Embaralhar arte e vida, estetizar o real. Não é? Seja pela via do design, seja pela via, para utilizar uma expressão do Jean Galard, pela poética do gesto. Que poética do gesto que será retomada ao longo do 20, só para aclarar, melhor dizendo, né? Será retomada na década de 60 e na década de 70, né? Por exemplo, pelo happening, pela performance, né? Quer dizer, o próprio situacionismo, e há um revival do situacionismo, né? Os situacionistas, né? Que cobriram boa parte da segunda metade do século XX, né? Apesar de pequenos grupos, de 58 a 72, a 73, né? São, em certa medida, filhos de Dada. Né? Quer dizer, Guy Debord, né? O Guy Debord lia em Nanterre, na Universidade Ocupada, né? Os textos de Duchamp, do dadaísmo, é isso que lhe interessava. Né? Nós deixemos isso mais à frente. Então, como resumo geral, né, do projeto utópico revolucionário das vanguardas históricas ou heróicas dos anos 10 aos anos 30, né, eu lhes digo, essas vanguardas, de sinais contrários, compartilharam, todavia, o mesmo objetivo de embaralhar a arte e vida, no sentido de estetização do real, ainda que assumindo estratégias diversas. As vanguardas positivas, com sua fé na máquina, visavam pela estandardização dos protótipos formais criados pelos artistas, disseminar a arte no cotidiano. Pela via do design, se desenharia, segundo os artistas construtivos, a vida do dia a dia, vertendo-a assim em obra de arte. Por outro lado, as vanguardas negativas, que apostavam no enguiçamento da máquina, né, e acaba de ser relançado em uma bela tradução do Paulo Leminski, justamente o supermacho, né, do Jarry, né, que traduz muito esse imaginário, né, maquínico, essa crítica, né, à racionalidade mecânica, maquínica, técnico-científica, para falar na linguagem frankfurtiana. Né, que apostavam no enguiçamento da máquina, buscavam esse embaralhamento na poetização do gesto. Então, para esses, dandies ou dadás, né, se tratava de reagir ao sex appeal do inorgânico, né, ao feitiço da mercadoria, né, fazendo com que irrompesse subitamente na vida, né, em meio ao ramerrão, né, da vida diária, como um estrondo à poesia. Né, quer dizer, nessa linhagem que vem do dadaísmo, passa pelo surrealismo, né, do acaso objetivo, né, de fazer irromper subitamente na vida, né, na nossa vida cotidiana, cinzenta, no ramerrão diário, como um estrondo, né, quer dizer, a poesia na vida. Então, são diferentes desenhos de utopia que revelam, contudo, a mesma confiança dos artistas de vanguarda no início do século no poder da arte transformar a realidade, de contribuir para a mudança da consciência e impulso dos homens e mulheres que poderiam mudar o mundo. Né? Como diz, entre tantos autores, mas como diz, por exemplo, Herbert Marcuse, na dimensão estética. A arte não muda o mundo, né? Mas acreditou que a arte pode atuar, né, sobre a sensibilidade do homem comum, de tal modo que ele sairia transformado da fruição estética e, nesse sentido, alteraria, né, o modo como ele se relaciona, né, no interior da sociedade. As relações intersubjetivas, né, seriam alteradas, transformadas, de tal modo que, ao fim e ao cabo, o conjunto da sociedade, né, seria modificada. Né. Isto no que tange ao projeto moderno das vanguardas históricas de estetização da vida. Né. É claro que as coisas não permaneceram assim. Né. Para alguns, né, sobretudo os teóricos aí da arquitetura, eu lembro do Manfredo Tafuri, por exemplo, diz as vanguardas se exauriram, se esgotaram dos anos 30. Né? Outros dizem não, quer dizer, há vanguardas depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Quer dizer, há uma discussão aí, né, sobre isso, quer dizer, em que momento se esvaiu, esboroou, né, quer dizer, este sonho, esta aposta nos poderes utópicos, quer dizer, da arte. Né? De qualquer modo, quer dizer, eu colocaria a questão o seguinte: as coisas mudaram, né? Claro, após a Segunda Guerra Mundial.
A primeira já enunciava, já evidenciava, né, o poder tanatológico, soteriológico, né, mortífero, né, da racionalidade técnico-científica, quando conduzida, orientada para o campo da indústria bélica, etc. Para utilizar uma expressão do Otávio Paz, o tempo foi se tornando, pouco a pouco, nublado, né, no curso do século XX. Né? O Paz utiliza essa expressão para caracterizar o horizonte, né, plúmbeo do pós-guerra, para caracterizar, né, a corrida armamentista, né, da Segunda Guerra Mundial. Então as coisas mudaram a partir, né, de 45. Né? E isso, no campo das artes, se verifica no deslocamento do eixo cultural, né, como todos sabemos, quer dizer, da Europa para os Estados Unidos. Né? Não é mais Paris, Milão ou Berlim, mas agora é Nova York que dá as cartas. Muito bem. Há uma discussão, né, sobre a modernidade, sobre a tardomodernidade, a modernidade tardia. Alguns utilizam o termo vanguardas tardias, neo-vanguardas ou vanguardas tardomodernas, né, para caracterizar a aclimatação, né, dos Estados Unidos em Nova York, né, da arte moderna europeia. Quer dizer, veja, o que se pode dizer? Pensemos na arte sempre, claro, é um grande painel, então apresenta uma caricatura. Tudo isso deve ser refinado. Mas se pensarmos na produção artística do pós-guerra nos Estados Unidos, não é? Na década de 50, peço ao Éder que, não é, localize, voltando ali, imagens do expressionismo abstrato, só para retomar. Nós vamos voltando, acho que não está no elenco combinado, é fora do script, vamos dizer assim. Né? Mas só para recordar, não é, a arte do pós-guerra na América, nos Estados Unidos, quer dizer, é o expressionismo abstrato. Isso nesse elenco geral, aqui está aqui, consigo, ao meu alcance, não é, o expressionismo abstrato. Né? Claro, a figura proeminente do expressionismo abstrato norte-americano é o Jackson Pollock, né? De Kooning, Gorky, Jackson Pollock, Gottlieb, né? São Hans Hartung, né? São vamos dizer, artistas aí associados pela crítica, né, grinbergiana, sobretudo, né, ao expressionismo abstrato. Então, veja, essa bela, né, com refino visual, quer dizer, o Éder seleciona essa bela imagem, né, anterior do Pollock, né, quer dizer, o que nós temos aqui? Para alguns se diz, bom, uma pintura como essa não pode ser, né, associada, né, ou melhor dizendo, no expressionismo abstrato do pós-guerra, não há mais o imaginário, né, utópico, né, das vanguardas históricas ou heróicas. Quer dizer, não, como ter uma visão esperançosa, altaneira em relação ao futuro após Hiroshima e Nagasaki? Não, quer dizer, quando eu dizia que o futuro foi tingindo-se de negro, é claro que após a Segunda Guerra Mundial, né, quer dizer, nós como que entramos no universo, se quiser, das distopias. Quer dizer, então, quer dizer, nas pinturas all over, né, do Jackson Pollock, né, quer dizer, há algo, vou dizer assim, né, de um último rasgo lírico, né, em tempos sombrios, vamos dizer, que se anunciam. É o cantar do cisne né, da associação entre arte e revolução, quer dizer, e arte e utopia, quer dizer, é o último grito. Né? Veja, o que se virá na sequência, Éder, né, quer dizer, na década de 60, nos Estados Unidos, como se sabe, quer dizer, é a pop art, com toda a ambivalência que a pop carrega. Não é? Se a pop art faz um encômio da sociedade de consumo, da American Way of Life, não é? Ou se, não é, faz a crítica a esse modo de vida. Não é? Quer dizer, a figura, né, afásica, ambivalente e neutra do Andy Warhol, né, traduz um pouco isso. Traduz, inclusive, uma espécie de afasia. Né? Se eu dizia que as vanguardas históricas ou heróicas, os artistas gritam a plenos pulmões como haverá de ser o futuro, agora nós temos aqui no Andy Warhol, né? Quer dizer, nós temos uma espécie de afasia, né? de impotência da fala, quer dizer, nesse sentido, de aspas, né? Registro, né, da ciranda das mercadorias. Quer dizer, essa é uma interpretação possível, é claro.
Quer dizer, eu não endosso isso. Quer dizer, eu acho que há uma dimensão corrosiva, crítica, muito forte, né? Em Rauschenberg, sobretudo, mas no próprio Andy Arrow. Né? Mas o que eu quero dizer é que, na América, nós teríamos uma arte moderna. Por que arte moderna? Arte moderna porque há, né, as características daquilo que estamos chamando de arte moderna. Há vanguardas. Por que vanguardas? Porque há experimentação formal, quer dizer, há invenção, né? Há invenção, há inovação, tal como a arte de vanguarda, né, concebia esses termos, o make new, fazer o novo, etc. Né? Vejam o Pollock, né? O procedimento do Pollock, né? Quer dizer, de lançar pela técnica do dripping, deixar o gotejamento na tela, né? De estender a tela no chão, ela não é mais frontal. Né? Nós não estamos aqui numa petite pièce europeia, não é? Mas num galpão, né? No campo, né? Do polo, quer dizer, a questão da dimensão dos suportes, que é característica do imaginário norte-americano, né? Haja vista que a colonização da América foi o desbravamento, quer dizer, né? Do oeste, dos grandes horizontes. Né? Quer dizer, então, a técnica do dripping, né? A ausência de uma oposição básica, bipolar, que sempre orientou a pintura entre figura e fundo. Né? Quer dizer, no Pollock não é isso, não é uma figura que se destaca do fundo. Né? Toda a superfície tem o mesmo valor. Né? Quer dizer, tanto que o nosso olhar é que agora, se nós voltarmos para o Pollock, né? O olhar face a uma pintura de Pollock é um olhar náufrago, é um olhar nômade, é um olhar à deriva. Né? É um olhar que está como que a buscar um ponto de apoio, um porto seguro, uma figura que o ancore. Não é? Quer dizer, então, nós temos aqui, não é? Nós temos aqui uma mudança do regime estético, em certa medida, na pintura a partir, né? Do expressionismo abstrato. Há invenção, há inovação formal, mas não há mais, mas a arte não está mais ligada, associada, né, à ideia de revolução e utopia. Então nós falamos de uma arte moderna pós-utópica. Né? Pós-utópica. As vanguardas tardo-modernas ou neo-vanguardas europeias, né, são tidas como uma arte pós-utópica. Isso na década, né, claro, é um resumo, um grande resumo, né, da arte na América dos anos 50, nos anos 60. Nos anos 70, nós temos, né, uma grande heterogeneidade, como você sabe, de tendências modernas. Né? Quer dizer, é o período do ocaso do declínio das vanguardas. Mas mesmo aqui, né, pode-se falar, né, em arte moderna enquanto invenção, né, de linguagens. Né? É o minimalismo, né, a arte conceitual, né, a op art, a videoarte, é uma heterogeneidade ali de vertentes. Né? Mas, né, que não retoma, vamos dizer assim, a perspectiva, a visão prospectiva. Né? A visão prospectiva, porque voltada para o futuro, dos anos 10 aos anos 30. Não é? Quer dizer, essa década de 70, arte minimalista. Né? É claro, tudo isso deve ser visto com calma. Né? Algo é a interpretação do minimalismo na linha da Rosalind Krauss, ou mesmo do Didi Huberman. Né? Outra interpretação do minimalismo, no sentido do minimalismo standard, né? Da interpretação standard do minimalismo, né? No qual no minimalismo, né, o objeto, né, apenas ostenta a sua própria materialidade, ela não teria possibilidade de figurar uma alteridade, entendido como o outro, inteiramente radical, tal como uma outra sociedade. Quer dizer, isto é o quadro bastante complexo da década de 70. Pois bem, né, então aí nós teríamos uma arte moderna, né, pós-utópica. Alguns dizem, se quisermos pensar a ideia de utopia de 45 até o fim da década de 70, que a pensemos enquanto utopias negativas, enquanto distopias, como hoje se utiliza o termo com mais frequência. Não é? Quer dizer, os frankfurtianos também pensaram assim, como Max Horkheimer. Bom, nos anos 80, o que acontece? Nos anos 80, na década de 80, não é? Você sabe que a passagem do fim da década de 70 para o início da década de 80, não é o período, não é, da discussão, do debate sobre o esgotamento da modernidade, sobre o fim da modernidade. Não é? Começou a circular o termo pós-moderno.
Não é? Isso na França, na Alemanha, não é? Que acabou gerando uma polêmica forte, inclusive no mundo universitário, entre Jean-François Lyotard, Jürgen Habermas, Andreas Roysen, não é? O próprio Gilles Lipovetsky, não é? Textos dos anos 80 ainda, com a Era do Vazio, não é? E outros tantos discutiam isto, não é? O suposto fim, quer dizer, da arte moderna. É claro que a questão que nos interessa não é de uma nomenclatura, não é? Quer dizer, o debate ganhou força, ganhou dramaticidade, porque falar no fim da arte moderna implicaria renunciar a tudo o que ela representou. Não é? Quer dizer, a ideia das vanguardas históricas como herdeiras do projeto emancipatório, quer dizer, do projeto das luzes, do projeto iluminista, quer dizer, desta crença na possibilidade de construção no futuro de uma sociedade inteiramente outra. Quer dizer, é isso. Quer dizer, adotar o termo pós-moderno é fechar um ciclo. Fechar um ciclo. Não é? Quer dizer, seria para alguns, não é, assumir uma postura conservadora, seria não é, de reafirmação da realidade existente. Não é? Essa é uma posição controversa, não vamos ver aqui, não vamos examinar com calma. Mas o que aconteceu nos anos 80? Nos anos 80, os críticos de arte. Quer dizer, qual foi o desafio? O que há nos anos 80, grosso modo, sempre em quadros buscando caracterizar o que que foi de hegemônico no período. Nos anos 80 há um refluxo. Há um refluxo, como se sabe, para práticas da pintura, das linguagens da tradição, não é? Pós-tudo. Não é? Quer dizer, são várias as razões, quer dizer, deste refluxo. Alguns viram este momento, né, foram bastante simplificado, alguns viram este momento como uma guinada, se não reorientação do olhar. Não é? Uma espécie de turning point do olhar, como se tivéssemos passado, não é? Tivéssemos virado o olhar do futuro, não é? Que marcou o olhar das vanguardas, visão prospectiva, etc., não é? Para o passado. Não é? A ideia do revivalismo, do citacionismo. Não é? Quer dizer, daí começou a se examinar, não é? Como interpretar esta volta ao passado. Surgiram, grosso modo, duas vertentes. Uma diz, bom, esta volta é regressiva, né? Esta volta é nostálgica. Né? Esta volta é antes um sintoma de escapismo, de fuga à realidade. Né? É uma decretação da impotência da arte, né, de transformar a realidade. Estaremos buscando guarida ou proteção no passado, porque lá teríamos tido uma perspectiva de futuro, né, que agora o presente nos nega. Né? Por outro lado, outra vertente, e aqui é o que eu enfatizo, por exemplo, do Andreas Roysen, que diz, bom, esta volta ao passado, né, ela era indispensável. Esta volta ao passado deve ser lida como uma consciência histórica, né, a necessidade de reconstituir o contínuo da história, né, para que possamos, né, recuperar alguma perspectiva de futuro. Há que se ver como o passado engendrou o presente, né, para que se nos reabra o horizonte. Né? Então, alguns diziam nostalgia, outros diziam consciência histórica. Pois bem, aqui, né, grosso modo, eu tenho que correr, né, para chegar à questão. E hoje? Né? Quando eu digo hoje, dos anos 90 para cá. Né? Bom, em 5 minutos... Né? Eu direi o seguinte, né? Após este refluxo, quer dizer, da década de 80, né? Após esse refluxo da década de 80, né? E nós temos aí, quer dizer, sejam o neoexpressionismo lá na Alemanha, a transvanguarda italiana, né? O grafite anglo-americano, né? Quer dizer, nós temos aí, né, uma tensão entre inovação e tradição. Não se pode ver, ao meu ver, é um grande equívoco pensar a produção deste período como mero recuo ao passado, como mera nostalgia. Há uma tensão, né, entre inovação e a volta ao passado, né, entre alta cultura e cultura de massa. Isso se verifica, por exemplo, no grafite de Jean-Michel Basquiat. Né? Mas vamos aos anos 90. Pois bem, nos anos 90, nós temos uma volta à relação entre arte e vida, que marcou o projeto moderno, aquilo que eu chamei de projeto de estetização da vida. Não é? Quer dizer, após o interlúdio, não é? O intervalo,
da década de 80, que alguns denominavam de década perdida, não é? Quer dizer, nós temos, a partir dos anos 90, né, uma tentativa de reengatar com a década de 70, sobretudo com os happenings e as performances da década de 70, não é? Que alguns viram como o último grito, né, de contestação, não é? Quer dizer, a ideia de que a arte e a política nunca estiveram tão vinculadas, né, tal como na década de 70. Bom, nos anos 90 há essa tentativa. Pois bem, eu penso esse período à luz, né, da epígrafe, né, da citação de início, né, do teórico francês, curador, né, quer dizer, Nicolas Bourriot. Né? Então, como resumir isto? Diria o seguinte, que em certa produção artística, desde os anos 90, é visível também a tentativa de embaralhar arte e vida. O que arremete também aqui ao imaginário das vanguardas artistas do século XX. Esse intento, contudo, não pode ser identificado sem mais, seja o programa das vanguardas históricas dos anos 10 ou 20, né? Como vimos, o dadaísmo, o futurismo, seja ao ideário contracultural das vanguardas tardias, como os happenings e a Baudelaire dos anos 60 e 70. É preciso, assim, distinguir o projeto moderno de superação da relação entre arte e vida da proposta de arte colaborativa. Esse é o termo que o Bourriot coloca em circulação. A noção de arte colaborativa do artista relacional, na expressão de Nicolas Bourriot, né, que tomamos aqui como sintoma da arte contemporânea. Nicolas Bourriot afirma que o período da utopia estética se encerrou. Ou seja, que a ideia de um radicalismo em arte que investe em sua capacidade de transformação estrutural das condições de vida em sociedade não coloniza mais o imaginário artístico. O fim da ideia de que a arte possui poderes utópicos revolucionários, que orientou as vanguardas, não significa, entretanto, para Bourriot, né, e também haveria que se examinar com calma, né, também para Jacques Rancière, né, que a arte dita pós-vanguardista, como a arte relacional, não efetua crítica alguma à realidade do presente. Seria preciso, portanto, segundo autores como Bourriot e Rancière, redefinir a relação entre estética e política, senão a própria noção de transgressão, evitando-se a simplificação da cena artística à oposição entre o poder de negatividade da arte de vanguarda e a arte enquanto reafirmação da sociedade existente, com sua redução à condição de mercadoria cultural. Né? Vejam, há aí uma tentativa de reatar com a relação entre ética e estética. Não é? Quer dizer, há uma orientação ética na reflexão, não é? Na reflexão do Bourriot. Não é? Essa orientação ética, não é? Que também fundamentaria a prática artista contemporânea, ainda que, diferentemente do período das vanguardas, o artista nos dias de hoje não busque mais a reconciliação entre arte e vida na forma utópica da obra de arte total, que remonta ao romantismo, a noção de Gesamtkunstwerk, né? A ideia de obra de arte total. Né? Mas insere signos pragmaticamente no cotidiano vivido, produzindo alteridades possíveis. Então, começou a haver um debate na estética contemporânea, o que seriam essas alteridades possíveis. Não é? Quer dizer, né? Premido pelo tempo, resumo assim. Não é? Quer dizer, o que se busca, a arte boa parte da arte contemporânea, mas nós precisaríamos, eu comentaria, não haverá tempo. Precisa de um curso. Oi? Precisa de um curso. Então, do Kriti Tiravanija, mas se mostrar, então passa pelo Tiravanija, Telles, etc. Né? Veja, o que tem se dito? Trata-se agora, né, não de pensar a totalidade de uma sociedade inteiramente outra utopia, não é? Mas de habitar de outro modo o mundo existente. Não é? Quer dizer, isso tem sido examinado, em que medida isso se efetiva. Ou seja, esses artistas, né, como Kriti Tiravanija, Javier Telles, né, Wayne Hanning, né, e eu ia também, quer dizer, não é ligado, porque o Bourriot é bastante lido no Brasil, né? Estética relacional, arte da pós-produção, arte radicante, né? São alguns livros dele que estão aí em circulação. Né? E ele introduz esta noção, inclusive o Karl Obrist também, não é? Da ideia de plataforma ou estação.
Então, se trataria de criar outros espaços. Outros espaços. E a expressão outros espaços, não é, que está injetada no debate atual, não é oriunda, não é, do Michel Foucault, não é, que escreveu 13 ensaios, não é, no fim dos anos 60, sendo um deles publicado no final da vida apenas do Foucault, na tentativa de caracterizar o que seriam estes outros espaços. Não é uma sociedade, tal como a cidade radiosa do Le Corbusier, não é, quer dizer, desenhada não é, com seu afã totalizante, mas é criar microespaços, espaços laboratoriais, nos quais estariam se engendrando novos modos de vida, novos modos, né, de intersubjetividade. Então haveria algo aqui, né, indicial, né, que vislumbraria uma possibilidade de alteração da realidade. Né. Isso nós estamos denominando, né, de heterotopias. Né. O que mostra, seja para o Bourriot, seja para o Rancière, né, seja para o Karl Obrist, né, o caminho, vamos dizer, de boa parte da arte contemporânea. É claro que na arte contemporânea continua a haver uma vigorosa pintura, né, escultura e assim por diante. Inclusive, o que marca é a heterogeneidade, a diversidade da produção contemporânea. Não é? Quer dizer, a riqueza dela e a efetividade política dela, agora, só pode ser aferida, né, não pela análise do programa, mas pela uma análise ad hoc, pontual das obras. Há que se ver a efetividade, né, política, né, de cada obra considerada de per si. Então, isto implica uma reorientação, quer dizer, da própria crítica. Né, da própria crítica. Para concluir, de fato, eu destaco a seguinte passagem. Inclusive, né, essa noção de heterotopia, de espaços alternativos, de plataforma ou estação, tem sido associado também à noção, quer dizer, de comunidade, né, de criar novas comunidades. Né? Então, autores, quer dizer, no rastro de Maurice Blanchot, Georges Bataille, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Roland Barthes, né, há vários autores, né, têm pensado a relação estética e política. Né? Isso nos possibilita aproximar esta reflexão sobre as novas comunidades da estética relacional do Bourriot ou da reflexão Foucaultiana sobre heterotopias. Né? Tem pensado, né, novas comunidades no regime do trabalho, da clínica, da amizade. Tony Negri, Michael Hart, Jean-Luc Nancy, Maurício Lazarato, Jorge Agamben, Francisco Ortega vêm figurando formas de vida que se furtam à dita vida em comum. Não é? Uma comunidade identitária ou fusional, quer dizer, a crítica às formas sociais tradicionais, tais como a do partido político, quer dizer, ou da família, do partido político, ou do sindicato. Né? Quer dizer, nesses espaços, espaços laboratoriais, nesses espaços alternativos, no qual se desenvolveria a arte colaborativa, não é? Nós teríamos, não é, seria uma possibilidade de experienciar, não é, estas novas formas de sociabilidade. Não é? Tais como, eu vejo as imagens de comunidade que nos ajudam a entender o que estaria aí se gestando. A comunidade dos celibatários, a comunidade negativa, a comunidade dos sem comunidades, a comunidade impossível, a comunidade de jogo, a comunidade que vem, a comunidade da singularidade qualquer. São diferentes designações de formas não unitárias, não totalizáveis, não filialistas de comunidade. Ou ainda são comunidades feitas de singularidades, porque irredutíveis tanto ao individualismo como ao comunalismo. Né? O Peter Paul Pelbar, em São Paulo, tem pensado muito essas novas formas de comunidade, né? Por vezes mais ligado ao teatro do que do campo das artes visuais. Mas há uma discussão, então, na estética contemporânea, de tentar caracterizar esta tentativa, né, de boa parte da produção contemporânea, e isso se evidenciou nas bienais,
né, de São Paulo, quer dizer, desde da curadoria da Lisette Lanhato, né, marcada, por assim dizer, pelo pensamento francês pós-estruturalista. Há de se lembrar, né, que o Como Viver Junto era o mote, vamos dizer assim, é o conceito orientador dessa Bienal, mas isso se seguiu, né, com diferenças, claro, nas bienais, quer dizer, desde então. Né? Então, vamos dizer, a relação entre estética, a arte, boa parte da arte contemporânea, a parte mais significativa da arte contemporânea, né, tem demonstrado, né, a possibilidade de uma crítica efetiva à realidade, sem que isto implique, né, né, reatar com a perspectiva utópico-revolucionária das vanguardas heróicas. Não é? Quer dizer, mas não há que se destituí-la, não é, de uma contundência crítica, política.